Oi, tudo bem? Eu sou Adriana Vale, Business Advisor. Se você não me conhece, eu vou me apresentar para você rapidamente. Eu sou profissional de marketing, vendas e inteligência de mercado, sou ex-executiva de multinacionais no Brasil e nos Estados Unidos, sou mestre em gestão de negócios e eu trabalho basicamente com empresas de pequeno e médio porte e com startups como mentora, mas com as empresas de médio porte eu faço um trabalho de advisory, que é um aconselhamento estratégico para ajudar você que tem uma empresa, que é gestor de uma empresa, a otimizar os resultados do seu negócio. Então, essa sou eu. E hoje eu queria falar com vocês sobre vendas. Muito se fala de funil de vendas, muito se fala de estratégia de vendas, de funis perpétuos, de infoprodutos, de como você fazer um pitch de vendas assertivo, de como você fazer um lançamento, um go-to-market, de como você trabalhar um product market fit, que é ver um produto adequado para o mercado. Muito se fala desta maneira, mas eu resolvi trazer para você uma outra visão, ok? Pela minha experiência em multinacionais, onde eu tive uma absurda, maravilhosa oportunidade de trabalhar num projeto internacional, que em 2012 eu apresentei no Vale do Silício, nos Estados Unidos, que foi baseado em uma das minhas áreas de estudo no meu mestrado nos Estados Unidos, que é CRM, que é Gestão de Relacionamento com o Cliente. Muitas vezes, quando a gente fala em CRM, as pessoas pensam em software, em sistema. Só que existe muito antes do sistema um planejamento a ser feito, uma análise, um processo a ser desenhado. Então, assim, a escolha do software é a última preocupação que você deve ter. Então, eu vou passar para você, por algumas partes, o que é o trabalho de excelência comercial, que é o que as pessoas normalmente não se atentam. Se atentam em fragmentos dessa entrega, mas não montam de fato essa jornada, não é nem da jornada do cliente não, mas não montam essa jornada processual dentro do negócio para terem uma organização, uma disciplina e até um fôlego do atendimento do mercado. Então eu vou olhar algumas anotações que eu fiz aqui, com base exatamente nessa experiência que eu vivi em 2012, mas depois de mais de 20 anos estando no mercado, eu quero trazer para você essa visão sistêmica integrada desse processo de excelência comercial. Quero começar falando para você, basicamente, sobre a parte de inteligência de mercado. Eu tive a oportunidade de trabalhar durante um bom tempo nessa área, e a inteligência de mercado é o seguinte: você, quando trabalha numa empresa grande, você tem acesso a várias ferramentas de pesquisa, vários dados de pesquisas secundárias, ou seja, que são feitas por departamentos, por empresas de pesquisa, e você também pode fazer pesquisas primárias, ou seja, você pode contratar empresas para fazer essa avaliação para você de acordo com as suas diretrizes. O importante da pesquisa de mercado, da parte de inteligência de mercado mais especificamente, é que você analisa o cenário do mercado como um todo. Você analisa o comportamento do consumidor, você analisa os concorrentes, você analisa como é que as pessoas compram. Então, é basicamente a análise desse cenário que inclui a concorrência e a forma como o consumidor se comporta. Claro que quando a gente fala, por exemplo, de ponto de venda de mundo físico, tem alguém que vai lá pesquisar, faz as pesquisas lá, as perguntas para os consumidores. Isso é o método antigo. No formato novo, é usado muito o quê? O meio digital. Então você pode fazer enquetes, pode fazer levantamentos com o seu consumidor através das pesquisas que você pode fazer online. E no caso do trade, né, da parte que seria física da loja, o que você faz? Você pode olhar uma série de ferramentas de tendências, desde o Google Trends, desde o Answer the Public. Tem várias ferramentas que eu posso listar aqui para você depois, para você olhar como e o que as pessoas estão consumindo. Então a primeira coisa que você tem que fazer é esse mapeamento, que é a parte de inteligência de mercado. Depois disso, você vai para a parte da inteligência comercial, que é quando você pega esse cenário e você já começa a ter um olhar direcionado para a sua área comercial, que é a parte de marketing e vendas. Marketing é que vai montar a estratégia do produto ou do serviço. Quando você tem um gerente de produto ou um gerente de marketing, depende da sua estrutura, digamos que você seja muito pequenininho, então você tem uma pessoa que cuida do marketing. Essa pessoa, marketing é mercadologia, tá? É ciência de mercado. Essa pessoa tem que olhar o mercado, tem que olhar para dentro da estrutura da sua empresa e ver qual é a melhor estratégia para sua empresa
se posicionar melhor no mercado. Então, essa é a parte da inteligência comercial que, de novo, congrega marketing e vendas pensando no bloquinho de marketing, tá? Que vai montar essas estratégias. Só que marketing não pode, que é a velha rixa, marketing não pode montar simplesmente sozinho isso. Precisa conversar com a área de vendas, porque quem tá na rua, seja na rua literalmente, ou quem tá ali na ponta vendendo, tem inputs valiosíssimos para trazer para a área de marketing, para dar esses insights para essa área, para essa pessoa, para congregar com que a empresa tem de recurso e possibilidade para montar as melhores estratégias possíveis. Então essas duas áreas têm que caminhar juntas, por isso se chama área comercial. Partindo daí, quais são as análises que eles têm que fazer? Ter certeza que o comprador que quer o que a gente está vendendo, que aí sim, eu falei que estava tudo fragmentado, mas nessa jornada, aí sim, vem o Product Market Fit, que é você saber se o produto ou serviço que você está oferecendo atende o consumidor que você está querendo. Aí você tem que ver direitinho quem é seu público-alvo, como ele quer, o que ele quer. Nessa lógica se enquadra tudo isso que você normalmente vê pulverizado, né? Por que o comprador deve comprar da gente, não do concorrente? Qual é a nossa vantagem competitiva, nosso diferencial competitivo? Porque, de novo, por aí a gente vê as pessoas ensinando. Olha o diferencial competitivo, qual a sua vantagem competitiva? Faz análise SWOT. Mas e aí? Eu defino isso, mas isso entra onde? Entra na excelência comercial. Entra nesse pedacinho aqui. Quais são os hábitos de compra dos varejistas, por exemplo, distribuidores, outros grandes compradores? Qual é o hábito, as tendências e os comportamentos de compra do seu consumidor? Pensando no canal digital, onde está o seu cliente? Em que canal? Quando você monta o Canvas, que você vê lá o quadradinho dos canais, é canal de comunicação, é o canal de venda, é o canal de distribuição, é o canal de relacionamento, porque tem vários tipos de canais. De novo, não adianta você saber só preencher o Canvas. Eu peguei o livro, eu estudei, eu fiz o programa de inovação baseado no Canvas da Adriana Vale, já sei fazer. Mas onde é que isso se enquadra? Aqui. Então a gente tem que fazer o quê? Esse mapeamento, né? E aí a gente passa para a fase do planejamento comercial, porque primeiro eu fiz a análise. Eu mapeio tudo isso e agora eu vou fazer o quê? Eu vou buscar as ações que vão fazer com que essas coisas aconteçam. Aí o que eu tenho que fazer? Por exemplo, treinamento de vendas. Não adianta, gente, a gente falar assim, eu tenho uma pessoa que vende para mim. Eu tenho um vendedor. Ele vai lá, ele conversa com as pessoas, bate na porta, ele vai nos lugares, ou ele é a pessoa que é o Customer Success da minha startup e fala com as pessoas pelas redes sociais, tudo muito lindo. Mas essa pessoa está habilitada? Ela está treinada? Ela realmente tem um pitch de vendas, quando se fala tanto de pitch de vendas, ela tem um discurso de vendas extremamente alinhado? E aí vem a complexidade da coisa, que não precisa ser tão difícil assim, se você tiver essa estratégia bem montada na sua cabeça. Você tem que entender, primeiro, qual é o objetivo da sua área de vendas. Existem basicamente 3. Você tem que conquistar aquele cliente. Vamos pensar no funil de vendas. Fase de visitação, lead qualificado, oportunidade, cliente. Muito legal, só que não é tão raso assim. Tem muito mais além do que aquilo que os olhos estão vendo. Que é isso que eu tô falando pra você. Eu preciso conquistar esse cliente, eu preciso potencializar esse cliente, ou eu preciso blindar esse cliente. Vamos analisar isso rapidinho? O que eu estou ensinando para vocês aqui são técnicas que as empresas multinacionais usam. Isso aqui é parte do roteiro com que eu trabalhava nesse projeto que eu apresentei no Vale do Silício em 2012, da qual eu fui coprodutora, que eu fui convidada a apresentar lá fora, porque foi tão inovador, e eu já vou dizer no final pra você por quê. Segura aí que eu vou te contar por que o projeto foi inovador, ok? Aguenta aí que a gente vai chegar lá. Então tem que saber qual é o objetivo, conquistar, potencializar ou blindar. Porque vamos dizer que essa empresa aqui, eu sou B2B, eu sou empresa vendendo para empresa, ok? Eu já tenho esse cliente. Já tenho esse cliente, tá tudo certo, tá tudo garantido, pronto, tá resolvido. Não. Eu posso potencializar as vendas. Como? Eu posso vender mais para esse cliente. Vamos dizer que eu tenho uma linha de 10 produtos ou serviços. Vamos dizer que eu sou uma indústria e eu vendo para farmácias,
né? Então eu hoje vendo meu sabonete para farmácia, mas eu posso identificar, sou eu que tenho que identificar, conhecendo o perfil do meu cliente, mesmo sendo outra empresa. Eu posso chegar para ele e falar assim, olha, eu percebi que as pessoas na sua farmácia também compram muito shampoo. Por que você não compra o meu shampoo? Além de eu fazer um combo legal para você, te dar um desconto se você comprar essa venda cruzada, que casada é proibido, tá, gente? Eu vendo para você o meu shampoo e o meu sabonete, eu consigo te dar um desconto, você tem mais uma linha lá no seu ponto de venda para você oferecer para o seu consumidor e oferecer mais para ele. Gente, isso é negociação. Isso é você potencializar o seu cliente. Adriana, e quando é a pessoa ali, o cliente final? Mesma coisa. Você já tem a pessoa como seu cliente. Você vende cosmético para as pessoas físicas, para as mulheres. Você costuma vender muito batom. Aí você começa a ver, prestar atenção, que as mulheres que são suas clientes estão sempre de blush, né? Ou rouge, como se falava antigamente, enfim. Aí você começa a identificar e você começa a comprar algumas unidades de blush e você começa a oferecer para elas. Então você já conquistou as clientes, mas você potencializa essas clientes porque você analisou essa tendência. Então o que você faz? Você otimiza a sua cadeia de valor, você começa a oferecer mais para o mesmo cliente e de uma forma natural, sem ser forçada, sem atrito, porque você teve olhos de ver, você faz uma venda consultiva, você começa a identificar o comportamento dessas clientes. E blindar é o quê? Blindar é você fazer ações de pós-venda, de gestão de relacionamento com o cliente, estando sempre de olho na sua clientela para evitar que esse seu cliente evada, vá para o outro, que ele seja acessado pela concorrência. Adriana, não tem como controlar o que as pessoas veem. Não tem como controlar o que as pessoas veem. As pessoas vão ter acesso ao que o concorrente está fazendo o tempo todo. Mas você também tem que estar ligado no que o concorrente está fazendo, para você ficar o quê? Sempre à frente dele, para você manter ali a sua relação saudável e estável com o seu cliente. Então tá aí, qual é o objetivo da sua venda, da sua área comercial? Gente, isso é muito importante, isso é diretriz para começar qualquer plano, né? E aí, o que a gente também tem que ver? Quando a gente começa a montar um planejamento comercial e a gente começa a ver quantos clientes a gente vai ter e quanto a gente pode vender para eles, porque a gente vai vendo se a gente vai conquistar novos clientes, vai vender mais para eles, porque está potencializando, a gente não pode de forma alguma deixar de ter planejamento de metas e objetivos em venda, em grana, em quantidade e valor, gente. Por quê? Isso é uma peça indispensável para ajudar vocês na gestão, até na compra de matéria-prima. Se você já fez o meu programa de ERP, que é exatamente dessa parte de competitividade, ERP também não é só sistema não, gente. ERP é gestão de recursos da empresa, Enterprise Resource Planning, tá? Se você consegue calcular muito bem as suas metas e objetivos de venda em valor e quantidade, você consegue controlar até a quantidade de matéria-prima que você está comprando. Então você não fica com matéria-prima parada em estoque se você produz, né? Você não fica com matéria-prima parada em estoque, porque para quem faz gestão de produto, para quem fabrica, isso é um gargalo, é um calcanhar de Aquiles. Então, se você planeja direitinho a sua meta e o seu objetivo de venda, você já sabe a sazonalidade do seu cliente, você já sabe quais são os seus picos. Aí eu vendo mais no verão, vendo mais no inverno, eu já me preparo para aquilo, eu já me programo. Não falta matéria-prima, também não fica excedente, porque é dinheiro parado. Eu consigo ter sempre material em estoque para não deixar o cliente ali esperando e eu não perder ele para o concorrente, porque isso acontece. Você cria vontade e o desejo no cliente, ele chega lá no ponto de venda, você não tem, ele vai para quem? Eu quero agora essa na minha vontade, eu vou comprar na loja do lado. Isso acontece. Pensa na sua realidade, no seu caso. Então, a gente tem que pensar nisso, nessa questão das metas objetivos, da sazonalidade, né? Porque tudo isso, gente, influencia no planejamento estratégico de marketing, na produção, na capacidade produtiva da sua empresa. Porque você também tem que lembrar o seguinte, eu dou um exemplo com muita frequência no advisory que eu faço, que é assim, eu sou um restaurante que eu consigo dar conta de atender 30 pessoas por vez com excelência, sem deixar ninguém esperando, a comida sai quentinho, o atendimento do pessoal é super primoroso. Aí, de repente, eu cresço os olhos e eu quero atender 50 pessoas, mas eu não mexo uma vírgula na minha estrutura. O que vai acontecer? Vai cair a qualidade do meu atendimento, as pessoas vão ficar esperando, os pratos vão demorar a sair, a minha reputação vai para água abaixo. Por quê?
Porque eu acho que a única forma de eu crescer meu negócio é só trazendo mais clientes para dentro. Eu não faço o quê? Eu não faço esse objetivo e meta contemplando quem já é meu cliente e o quanto eu posso atender ele de uma forma a sempre melhorar a qualidade desse atendimento, a quantidade de ofertas que eu faço e a crescer meu faturamento com a clientela que eu tenho. Porque, gente, custo de aquisição do cliente, que é o CAC, CAC, é caro. Quanto eu não tenho que investir num vendedor, num impulsionamento nas redes sociais, ou em ligação, no que for, energia, tempo para ir atrás de cliente? Quanto tempo leva esse namoro, né, até que a pessoa se convença, porque você vai comprar de quem você confia, né, quem tem autoridade, em quem você tem confiança. E não sou eu falando isso, Philip Kotler fala isso no livro Marketing 4.0, que mais do que nunca, devido à comoditização do mercado e essa questão do consumidor hoje ter muita informação na mão, como o cliente hoje busca a informação às vezes no estranho, nem conhece um consumidor que está ali do lado ou um estranho nas redes sociais, mas busca indicação. Por quê? Porque tem que reconstruir a confiança nas empresas. Então a gente não pode esquecer de nada disso. É uma grande gama de informações que hoje é distribuída no mercado de uma forma extremamente pulverizada, e a minha proposta aqui é juntar isso, né? Fazer aí um thread, né? Passar um fio nisso tudo e juntar isso para fazer sentido na sua cabeça, ok? Então, continuando aqui, o que mais a gente precisa pensar na área de planejamento comercial? A gente precisa pensar nas nossas ações, né? Uma coisa muito importante, seja a visita física ao cliente, ou seja, telefone, redes sociais, para a gente não gastar tempo e dinheiro. E para otimizar isso, tem 3 coisas que a gente tem que pensar. Basicamente é a programação dessa visita ou esse contato, porque eu não posso perturbar o cliente, ligar 1 milhão de vezes, eu tenho que me organizar para saber direitinho o que eu vou falar antes, para já ter o script prontinho. Não tá preparado para ser um vendedor papagaio, só falar, fazer uma venda consultiva, saber ouvir, que é muito mais importante, né? Então eu tenho que fazer esse planejamento prévio e aí eu tenho que calcular a frequência e sequência. O que é frequência e sequência? Com que frequência eu vou entrar em contato com esse cliente? Depende. Ele está na fase da conquista? Provavelmente eu preciso entrar em contato com mais frequência. Eu tenho que ter muito bem organizado, anotado num sistema ou num caderno que seja o que eu abordei em cada visita, para não ficar queimando cartucho, não pagar mico, não falar a mesma coisa 2 vezes. Então eu tenho que me organizar. De novo, gente, disciplina e organização. E sequência? Eu tenho que saber qual é a sequência dessa visita. Por isso, se eu vou ligar para esse cliente 1 vez por mês, o que eu falei na primeira vez? O que eu tenho que falar na segunda? Em que momento eu vou fazer a oferta? Lá atrás eu ainda estou conversando com ele sobre os atributos, aí eu estou vendo o que ele precisa, aí eu estou vendo uma negociação para fechar o melhor possível lá para ele e para mim, né? Então, assim, planejamento, a programação dessa visita, né? Todo o script, a frequência e a sequência que eu vou fazer. Gente, de novo, isso é material que empresa grande, multinacional faz com força de vendas para otimizar o trabalho deles, porque sai muito caro, tá? Dando sequência aqui ao que a gente está falando, a gente precisa então fazer algumas análises. Por exemplo, a gente precisa fazer uma análise de performance da visita ou do acesso. Vamos dizer que não seja uma visita, eu não vou até a pessoa conversar com ela, eu vou acessar ela pelas redes sociais, tá? Ou por um software qualquer. Eu preciso saber a performance dessa visita, porque se eu tenho um planejamento de acesso ao cliente, ao consumidor que ainda não é meu cliente, que seja, eu preciso saber o seguinte: como é que foi isso? Eu falei assim, assado, eu tenho que ter um registro de ocorrência que seja, pode chamar assim? Pode. Olha, eu fiz um primeiro acesso a esse cliente, ele tinha muitas objeções, ele foi muito reticente, ele colocou isso como objeção. Eu tenho que ter ali um roteiro, né? Um script. E se falou isso aqui, ele não é mesmo nosso perfil, eu vou parar, não vou perturbar a pessoa. Não, eu vi que a pessoa você tem que desenhar os parâmetros, né? De acordo com o seu negócio. Ah, não, eu vi que ele tem essas 2 ou 3 objeções, mas ele ainda assim ficou ali interessado numa parte, então ele ainda é meu potencial cliente. Então, qual é o próximo passo? Né? A performance da visita não foi tão ruim assim, né? Eu só precisava realmente aqui de um gancho, de ter uma melhor negociação para ele. Então, a performance não foi tão ruim. Quando eu for na próxima visita, de acordo com a frequência e com a sequência,
eu vou fazer uma nova análise dessa performance para ver como é que está evoluindo. Porque o que acontece? Se eu continuar insistindo num potencial consumidor, né, potencial cliente, que não é de fato aquilo, eu estou perdendo tempo, dinheiro, estou queimando cartucho, estou queimando reputação, podia estar investindo em outro que tem muito mais potencial. Então também tem isso. Isso tem a ver com gestão, gente. Não tem a ver só com marketing, vendas, isso tem a ver com gestão de negócios, né? E aí, como eu falei pra você, você tendo um software ou um processo no Excel ou um processo escrito papel e caneta, se você tem um processo de gestão de relacionamento com o cliente, você tem os dados do seu cliente, você tem o nome, o telefone, o que ele comprou, quando ele comprou, a data de aniversário, como é que foi a performance desse seu contato, se o objetivo é conquistar, potencializar, blindar, o que essa pessoa costuma comprar, com que sazonalidade, é isso, tá, gente? Não precisa ter nada do outro mundo, não precisa ter o software mais incrível da NASA. Se você tiver isso bem desenhado num caderno, escrito a caneta, mas você fizer este processo, você consegue gerir o seu negócio muito melhor. Ou seja, você consegue gerir o seu negócio. E o que mais? Você consegue ter uma empresa rentável e sustentável, você consegue ter fôlego. E como eu prometi para você no final, por que eu decidi falar disso hoje? Por que eu citei, inclusive, o projeto que eu apresentei no Vale do Silício? Porque na época, na empresa que eu trabalhava, que era uma empresa da indústria de saúde, eu detectei o seguinte: os vendedores iam nos clientes, eram tiradores de pedido. Empresa multinacional, gente, também tem problema. Pessoas são pessoas, né? E as empresas têm problema, a gente tem que resolvê-los. Os vendedores iam nos clientes B2B, né? A outras empresas, tiravam o pedido, mas o que acontecia? Nem sempre dava certo, não tirava o pedido necessário e viravam meros tiradores de pedido, não conheciam os clientes. O que eu decidi fazer? Uma integração, na época não tinha API, de um sistema de CRM com SAP. Então, o cara, para poder tirar o pedido no cliente, ele tinha que preencher uma interfacezinha onde ele tinha que perfilar o cliente a cada visita, dizer qual era o objetivo, era conquistar, atrair ou blindar, com quem ele falou, como foi essa visita, como foi a performance, o que ele conseguiu vender, o que ele tem que negociar, tinha todo o histórico. Por quê? Para ele mesmo, né? Ou para outra pessoa que assumisse, porque tem rotatividade, outra pessoa que assumisse a área. E foi tão inovador isso na época, lá atrás, em 2012, que o projeto foi tão amarradinho, né? Deu tanto resultado que eu fui convidada a apresentar para centenas de milhares de pessoas lá nos Estados Unidos. E eu lembro até que teve uma oportunidade que pessoas da indústria de saúde estavam comigo ali numa salinha e eu fui apresentando para eles como é que era o fluxo. Então, para mostrar para vocês que os problemas das multinacionais e das empresas de pequeno e médio porte são todos muito parecidos, cada um de acordo com a sua escala, com o seu tamanho. Então fica aqui, gente, a dica, né, esses 20 e tantos minutos aqui de vídeo para você ouvir quantas vezes você quiser, para você pensar como é que eu monto o meu processo de excelência comercial, porque o que a gente não pode esquecer, o mercado está cada vez mais competitivo. Com o processo da cauda longa, se você não conhece, fica de olho nos meus vídeos ou vai pesquisar no Google, mas fica de olho nos meus vídeos. Com o processo da cauda longa, as empresas de menor porte conseguem competir com as empresas de grande porte, né? Então a competitividade está cada vez maior e os clientes, os consumidores cada vez mais exigentes, porque a gente tem acesso a cada vez mais informação. Então cabe a nós, negócios, estarmos cada vez mais à frente do nosso jogo, né? A gente tem que estar ligado no que acontece no mercado, nas tendências, no comportamento, nos hábitos, porque a gente hoje em dia não vende mais simplesmente o que é visível aos olhos, a gente vende o que é invisível aos olhos, né? Por que arroz tem marca? Por que água tem marca? Por que feijão tem marca? São commodities, porque as pessoas compram através da marca uma experiência, uma vivência. O que você está vendendo para o seu cliente? Faça essa pergunta para você mesmo e descubra qual é o seu diferencial, sua vantagem competitiva. Você vai ver que vai ser muito mais fácil vender se você fizer um processo bem amarradinho. Tá bom? Pessoal, até o próximo vídeo. Beijão!